Doutor Eduardo Alcântara. Doutor Eduardo, muito obrigado, viu, por nos receber mais uma vez aqui na sua clínica. Eu que agradeço a oportunidade novamente. E nós vamos hoje falar sobre fobias, né, doutor? Doutor Eduardo, o que são as fobias específicas? Ok, Mário. Fobias específicas é um medo irracional, persistente e que causa muito sofrimento na pessoa, relacionado às vezes a situações, objetos, circunstâncias. A fobia específica faz parte do que nós psiquiatras chamamos de transtornos de ansiedade. Doutor Eduardo, fobia e medo. Medo, fobia. É a mesma coisa, doutor Eduardo? Ou não? Vamos explicar então para ficar um pouquinho mais claro que esse é um tema, são fobias específicas, né? Um tema específico de estudo da minha especialidade, a psiquiatria. Vamos então abranger um pouco mais as explicações. Medo é uma emoção primária, uma emoção humana básica, Mário, que todos nós temos. Medo é o que nos deixa em alerta, medo é a nossa reação às situações. As fobias específicas, esse transtorno de ansiedade, como eu já falei, esse medo ele é excessivo, ele é irracional e ele é persistente. Ou seja, causa muito sofrimento. Por isso que a fobia específica é um transtorno de ansiedade dentro da psiquiatria, das classificações atuais da psiquiatria. Doutor Eduardo, é comum a fobia no Brasil e no mundo? É uma patologia comum ou não? Dentro dos transtornos de ansiedade, Mário, as fobias específicas, a Organização Mundial da Saúde e alguns estudos descrevem que crianças e adolescentes, em torno de 3,3% vão ter alguma fobia específica. É um número razoável. É um número razoável. População em geral, em média, em torno de 3% da população. Você falou que pode vir a ter, mas a fobia é algo adquirido com o passar do tempo ou é algo transferido para a pessoa? Como é que funciona? Ela já nasce com essa predisposição a algum medo? Como é que funciona isso? Então, Mário, há várias teorias, né, da etiologia, da onde vêm os transtornos de ansiedade, as fobias específicas, teorias até evolutivas de nossos ancestrais, porque eles tinham alguns medos muito específicos e exacerbados de algumas situações, objetos. Sabemos, em tratando-se de transtornos de ansiedade, pode ter relação em fobias específicas com traumas, que às vezes a pessoa teve em algum momento da vida uma situação específica ou não. Sabemos também que há descrito alguma carga hereditária, uma carga genética para isso. Então é multifatorial, é difícil apontar uma causa comum, mas lembrando que na vida adulta, em torno de 1/3 das pessoas, em algum momento da vida, podem ter uma fobia específica de algo. Você falou, e eu abri o programa falando sobre fobia e medo, né? Então o medo, o doutor falou que é algo normal e faz parte da preservação da espécie. Fobia já é algo que passa desse limite. É algo que causa prejuízo à pessoa, doutor? Isso. Esse medo exagerado, a pessoa chega até a falar, é irracional, eu sei que eu não tenho, por exemplo, uma fobia específica de aranha, uma aracnofobia, a pessoa sabe, tá a aranha ali, é só eu pisar nela, jogá-la para um lado, mas não tem como controlar, é incontrolável. Então é um medo persistente, excessivo, irracional e que causa um transtorno. Ele vem causar um prejuízo. Causa também, um prejuízo. Né? Só que ele causa um fator limitante, né, doutor Eduardo? Isso. É o que nós chamamos, a pessoa vai limitando sua vida. Então, por exemplo, para ficar um pouco mais fácil para o seu público, uma pessoa que tem claustrofobia, ela não consegue, ela tem uma aversão irracional a lugares fechados. Sim. Então é algo que a gente chama, nós psiquiatras e os psicólogos que atendem esses casos, de uma
esquiva fóbica. Então a pessoa vai evitando, ela vai evitando quaisquer lugares, ela nem se incomoda mais com a fobia, porque ela vai tirando isso da vida dela. Então eu não vou mais entrar em nenhum prédio, que vai que lá tem um elevador. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui no quarto andar, ela já ficaria... Que talvez teria que subir o elevador, que é um local pequeno e fechado. Então essas pessoas vão limitando a sua vida. Tenho que viajar, vou precisar de avião, vou pegar um avião, vou ficar fechado durante tantas horas dentro do avião, já vou evitar viajar. Que é o que a gente chama, essa aversão excessiva, é uma evitação fóbica, uma esquiva fóbica. A pessoa vai se esquivando, ela vai limitando a vida e vai tirando o objeto fóbico da vida dela, caso ela não trate. Olha que interessante, eu ia fazer uma pergunta que indiretamente você acabou me respondendo, doutor Eduardo. Então a pessoa sabe que tem essa fobia ou não? Sim, a pessoa tem plena, porque ela está sentindo medo, né? Como eu disse aqui, por exemplo, uma fobia específica, uma aracnofobia, né? Que é a fobia de aranha, ela sabe, ela tem pavor, ela é um medo absoluto daquilo. Então a pessoa, ela sabe, geralmente as pessoas falam, eu sei que isso é irracional, isso me incomoda. Ela sabe. Mas eu não consigo controlar. E isso me causa um desconforto muito grande, né? Algumas pessoas, os casos mais graves, casos mais tensos de fobias específicas, as pessoas têm ataque de pânico quando ela chega perto deste situação, objeto, quando ela é exposta àquela... Então ela pode desencadear de uma fobia a vir uma crise de pânico? Sim, dentro das fobias específicas, algumas pessoas, os sintomas são variados, né? Que desde que eu tenho aquele medo irracional, eu tenho aquele medo, mais sintomas físicos, dispara meu coração, eu tenho falta de ar, começo a suar, tremores, algumas pessoas podem ter até uma sensação, uma lipotímia, que a gente chama, uma sensação que vai desmaiar, que vai perder o controle, e algumas pessoas podem sim, quando ela é exposta ao objeto, aquilo que lhe causa, que lhe traz a fobia, ela pode ter até um ataque isolado de pânico dentro daquele contexto. O assunto é tão comum, gente, tão recorrente, que até o cinema já explorou essa questão, né? Tem aquele filme famoso de fobia... Alfred Hitchcock. Do Alfred Hitchcock, não, doutora? Aquela fobia, qual que é lá da criatura? Isso. É bem específico para quem gosta de cinema, tá? Como o Mário já falou, existe um filme chamado Vertigo, que é Um Corpo que Cai, né? Aqui no Brasil, filme famoso do Alfred Hitchcock, onde um dos personagens principais ele tinha uma aversão, um medo muito grande e excessivo de altura nesse filme, que a gente chama de acrofobia. Como curiosidade, já esse é um tema, um filme já antigo, né? Muito antigo, que foi explorado o tema das fobias específicas. Você veja, esse personagem acabou se limitando, mesmo sendo um vilão, né? Ele acabou sendo limitado pelo seu medo. Né? Isso, a pessoa vai se esquivando daquele objeto. Tem um outro, para citar também para o público, né? Estamos aqui na televisão, tem o famoso filme aí dos anos, acho que 90, Aracnofobia. Aracnofobia. Ela não relata, é mais o nome, né? Aracnofobia. Existem lá pessoas que têm muito medo, mas não a doença em si foi relatada. Uma das suas especializações, inclusive, fala sobre esse tema, né, doutor? Sobre esse medo, né? Isso, existem psiquiatras, existem alguns ambulatórios, né, que se ocupam, que atendem somente casos de transtornos ambulatórios de ansiedade. Lembrando que o Brasil, a gente tem descrito aí quase em torno de 9,3% da população em algum momento vai sofrer de ansiedade fora do limite, que é a ansiedade patológica. Dentro da ansiedade patológica existem os transtornos de ansiedade, né? Como em outras entrevistas, aqui nessa série de entrevistas de saúde mental, a gente já falou em entrevistas anteriores de ansiedade em si. As fobias específicas são
um tipo de transtorno de ansiedade. E como eu já disse, há centenas de fobias descritas em literaturas. As mais diversas fobias, Mário. Inclusive nós fizemos um elenco aqui, doutor, para título de curiosidade, ilustrar nosso bate-papo com o doutor Eduardo. Hematofobia. O que é, doutor? Bem, eu acho que quase todo mundo conhece a história de um amigo, de alguém, ou passa por isso. Aquela pessoa que fala, Mário, se eu ver sangue, tiver uma gota de sangue, ou eu às vezes até na coleta, né, eu ver sangue, aquela aversão a sangue. Tem algumas pessoas que chegam até ter um desmaio mesmo, né? Hematofobia, que é essa aversão, esse medo excessivo, persistente e irracional a sangue. Bom, aracnofobia, você já falou? Falamos que é comum, né? Paraná, aranha marrom, tem bastante, né? Aqui, pessoas que têm essa aversão. Lembrando que uma curiosidade, a gente sabe que é em torno de 2:1 em mulheres. Em geral, mulheres têm mais fobias específicas. Bom, no caso da aranha já entra então a famosa barata. Barata é uma fobia específica de barata em si, né? Okay. Aracnofobia é específico da aranha. Bom, claustrofobia também falamos lugares aqui. Fechados, a claustrofobia. Acrofobia. Tem a acrofobia, como eu já disse, do filme do Alfred Hitchcock, é aquele medo excessivo e irracional de estar em lugares altos, de altura. Bom, essa aqui eu acredito que esteja ligado ao circo, né? Ao palhaço. É o courofobia? Courofobia. Então, bem, isso eu acho que nos últimos anos é a fobia, uma das que tem sido mais faladas, né, em jornais, televisão, devido ao filme, né, o baseado na obra do Stephen King, né, que é o It, A Coisa, que foi um filme campeão de bilheteria, parte 1, parte 2 no cinema, um filme que fez bastante sucesso, teve bastante repercussão, e nesse filme o que é? Bem, o It é uma entidade ali, que ele se representa como palhaço. A courofobia é essa aversão, esse medo excessivo a palhaços. A pessoa vê, às vezes, uma foto de um palhaço, cruza com um palhaço, ou vai no circo e ela passa mal mesmo. Ela tem essa aversão, esse medo específico, Mário. Bom, gente, esse nosso quadro aqui, essa nossa série de entrevistas, tem como objetivo que desmistificar, saber que nós precisamos, hora ou outra, dizer, olha, está na hora de cuidar da minha saúde mental, que é muito importante, né, doutor? E vamos então falar. Doutor, opções de tratamento. Como é que se dá o tratamento para quem sofre dessas N-fobias? O tratamento atual mais indicado para esses transtornos, para esse tipo de transtorno de ansiedade, as fobias específicas, basicamente é a terapia comportamental, tá? Com psicólogos, vai fazer esse tipo de psicoterapia da área comportamental e vai trabalhar essas reações, às vezes com exposição, trabalhando os comportamentos. Nós, médicos psiquiatras, também vamos auxiliar alguns casos, nem todas as fobias, para esse caso específico, para esse tipo de transtorno, vão precisar de medicações. Alguns casos mais graves vão necessitar de alguma medicação em acompanhamento com o médico psiquiatra, mas primariamente o tratamento é psicoterápico e do tipo de psicoterapia comportamental, é o mais indicado. Então, sim, se você sofre, o pessoal que está em casa, se você está sofrendo, puxa vida, eu nem sabia que isso existia, né, Mário? É algo comum que às vezes a pessoa vai passando, ela simplesmente... eu tenho medo de dirigir, medo irracional. É só eu não tirar carta, é só eu não ter carro. Então, assim, tem tratamento, busque ajuda. Se você está em dúvida, se você acha que você tem um medo desse irracional, que você possa ter uma fobia, busque auxílio de um médico psiquiatra, de um psicólogo, busque ajuda, porque sim, tem tratamento, tem como lidar e tentar vencer essa situação. Às vezes a pessoa acaba ajustando
ou se adequando ao seu medo, né? Aham. E a vida fica muito limitada, né, doutor? Isso mesmo. Bom, o doutor Eduardo é um grande estudioso, né? Na sua matéria da psiquiatria, e eu acho que o bom profissional tem que ser assim mesmo, né? Sempre está buscando, né, doutor? Sempre estudando, sempre inovando, né? E o doutor Eduardo gosta muito de colocar o seu conhecimento à disposição da população, ele sempre está escrevendo e falando lá nos seus canais, nas redes sociais. Então vou pedir para o Marcos colocar aqui na tela novamente. Um dos canais é o Instagram, né, doutor? Isso. Como é que o pessoal lhe encontra lá, quem quiser conhecer um pouco mais? Quem quiser seguir será bem-vindo. Meu Instagram é dr.doutor.alcântara.psiquiatria. Ok, lá você pode entrar também, fazer a sua sugestão, né, de tema, fazer uma pergunta específica. Ah, doutor, isso ou aquilo, né? O importante é nós tomarmos consciência de que é muito, muito, muito importante cuidar da saúde mental, né, doutor? Isso, devemos cuidar, né, da saúde mental. Como eu sempre falo, não há vida saudável sem saúde mental. Obrigado. Obrigado, doutor. Te agradeço.